nós vamos falar com o Preto Zezé, que é o presidente da Central Única das Favelas, a CUFA, e que gentilmente nos atende nesta quarta-feira. Tudo bem, Zezé? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Você está em Brasília, né? Tem uma inauguração importante, Escritório Nacional da CUFA em Brasília. Queria que você falasse a gente começar pelo fim, né? Dessa realização, que é a construção de um escritório na capital federal. Nós acabamos de inaugurar aqui o escritório na capital federal com a ideia de trazer as experiências que a gente tem no Brasil inteiro. E essas experiências de escritório, a gente abriu um em Madureira, foi o primeiro, depois um em Nova York, no Bronx, onde é a nossa sede da CUFA Global. Depois abrimos no Centro Econômico, que é em São Paulo. E agora abrimos no Centro Político, que é em Brasília. E a ideia é fazer com que as agendas das favelas, que a gente já vem produzindo e articulando nos estados, reunindo com gestores, ela agora também esteja presente na esplanada dos ministérios. Zezé, as autoridades entendem essa organização como um caminho irreversível para a busca de soluções para as populações que fazem parte de todo o projeto de vocês? Sim, tanto tem entendido que a gente tem tido agenda com ministros, com secretários, com governadores, com prefeitos, com o próprio parlamento para pensar a elaboração de leis, né, tanto federal como parlamento, como Senado, como estadual e até vereadores, em que a gente tem pensado a elaboração de leis, tem pensado projetos de políticas públicas, tem iniciado iniciativas que depois se transformam em políticas públicas, como as Areinhas em Fortaleza, no estado do Ceará, que a Prefeitura e o Governo do Estado incorporaram como uma política pública de intervenção urbana, de melhoria da qualidade de vida, da vivência comunitária, de esporte e lazer para as favelas. E esse trânsito também é importante porque nós estamos fazendo uma relação institucional. Então é preciso ficar claro, porque a sociedade defende uma agenda que está para além de políticos e gestores. A gente precisa produzir políticas públicas que depois que o gestor sai, elas sobrevivam. Inclusive porque elas são necessárias, os recursos são públicos, pertencem à sociedade, nós políticos e aos partidos. Zezé, as políticas públicas estão meio que interrelacionadas se eu separar por temáticas, mas digamos que você tivesse que passar uma régua e definir entre habitação, entre saúde, mas aquilo que você tem visto das prioridades, se você tivesse que responder a uma pergunta imposta pelo novo governo, dizendo por onde a gente começa a fazer aquilo que não foi feito, o que você diria como resposta? Eu acho que assim, existe uma agenda que é a que tem que ser feita, que é o que o governo prometeu realizar, e a gente espera, nossa expectativa que realize, de inclusão, de melhora da qualidade de vida. As agendas emergenciais agora, né, que elas são urgentes, eu acho que é um grande mutirão ainda para a fome, porque tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome, em situação irregular nós chegamos a 100 milhões de pessoas, então isso é uma coisa que tem que começar ontem, né, e a experiência da CUFA também já falou da experiência da presidente Lula, do Ministério, falando para o Wellington Dias, que é do Desenvolvimento Social, né, estamos falando do Paulo Teixeira, que é Desenvolvimento Agrário, que as expertices na sociedade podem ajudar o governo a encontrar caminhos mais rápidos, que é um outro Brasil, é outra conjuntura que o pessoal encontra agora. O segundo do ponto de vista, até que chega o auxílio emergencial, já então impacto na economia, é como é que a gente reativa os negócios que já estavam ali acontecendo nas favelas. Recentemente foi recriada a Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Empreendedorismo, que acho que também vai dar um impulso nesse aspecto, e essa Secretaria vai ficar com o vice-presidente Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio. E o outro seria um grande programa de melhorias na infraestrutura das favelas, para que as pessoas, ou retiradas de lá para morarem em habitações melhores, ou naquela que precisam de reparo, a gente tem abertura de vias, tem a questão de transporte, a questão de melhora da infraestrutura urbana para que as coisas vão melhor. Nosso objetivo é o final das favelas. Até que isso não ocorra, nós vamos lutar pela dignidade e pelos direitos dos favelados no Brasil. Se você é um profundo conhecedor desse processo todo no Brasil,
E a gente está aqui em São Paulo, estou no bairro do Morumbi, eu estou perto de Paraisópolis, mas passo por outros lugares e na minha vida conheci tantos outros. E a gente costuma falar mais assim, lembra de Paraisópolis, de Heliópolis, e isso são nomes meio que nacionais, assim, todo mundo já ouviu falar de alguma forma e muitas vezes ouviu falar pejorativamente. Agora, se você também tivesse uma pergunta de perceber flagelos mais emergenciais nas tuas viagens e na tua observação, no trabalho que vocês fazem, onde está um dos flagelos mais importantes que precisam ser resolvidos do ponto de vista estadual? Onde tem problemas mais emergenciais? O Brasil é um país desigual regionalmente, né? Você vai ter um lugar que é mais atingido pela violência, o outro que é mais atingido pela falta de infraestrutura, o outro que é atingido porque mora longe das áreas que você tem uma infraestrutura urbana de transporte, de saúde e educação instalada. Então você tem que fazer um mapeamento regional, localizado, para saber quais são as prioridades. Eu acho que uma das coisas no Brasil que a gente sempre tem esse problema é terminar obras que são importantes para a maioria da população. As obras que pararam, você retomar e terminar. A outra é que a pandemia impôs alguns déficits e agravou problemas que eram muito graves. O problema da educação é muito grave. Alunos que ficaram um ano fora da escola que acham que não devem voltar mais. O impacto no desenvolvimento da educação infantil, no ensino básico. Então, e a gente precisa investir e fazer com que essa galera volte para a escola e que a qualidade da outra seja melhor. O ministro Camilo Santana, que é da minha cidade, do Ceará, apesar de eu morar em São Paulo, ele já estabeleceu com prioridade a retomada de obras das escolas e a melhoria da qualidade da merenda escolar. Então, são coisas importantíssimas para de onde a gente vem. Né? E você vê também a questão da segurança. Vamos ter que encontrar uma dinâmica melhor para que as pessoas possam viver mais tranquilamente nas suas casas. Zezé, você ontem teve a oportunidade de acompanhar a posse do ministro Silvio Almeida? Acompanhei a posse do ministro Silvio Almeida, acompanhei com muita expectativa boa, esperançoso. O Silvio Almeida, que talvez seja o mais fora da curva desse ministério do presidente Lula. Esperamos que ele faça uma agenda de direitos humanos em que a gente possa traduzir que direitos humanos são direitos para todas as pessoas que não têm moradia, as pessoas que não têm terra, as pessoas que moram em situação de rua, as pessoas idosas, né, as pessoas que sofrem discriminação por orientação sexual, racismo, ou seja, pessoas que precisam da ajuda do Estado, onde o Estado está faltando. Ô Zezé, eu tive a curiosidade, aqui na Rádio Bandeirantes nós separamos o trecho do discurso do ministro, e principalmente quando ele fala dessas populações, e nós fizemos uma postagem e eu tive a curiosidade de acompanhar os comentários de muita gente, não só aqui, mas em outros veículos também. E eu vi muita gente comentando algo do tipo assim, mas quem vai olhar por nós trabalhadores, né? E aí fica aquela coisa, aí eu te pergunto quando é que isso vai mudar, das pessoas entenderem que tratar de determinadas minorias, né, as pessoas não entendem que essas pessoas são também trabalhadoras, né? E tanto quanto elas, e representam uma fatia importante da sociedade, e somadas as minorias se transformam num volume muito grande de pessoas, mas não é por ser minoria que ela tem que ser esquecida pelo Estado. Essa compreensão de alguns de que tratar minorias sempre se pensa em assistencialismo antes de pensar que são pessoas que trabalham, que têm vida como todas as outras, isso parece que vai demorar um pouco para mudar? A questão é que o Brasil é um país desigual e o Estado ele tem operado muitas vezes de maneira precária na presença, não se faz presente socialmente nos territórios onde essas pessoas habitam. Logo aí, quando você vê que um grupo está sendo mais penalizado e quer que o Estado corrija aquela penalidade, você tem que tratar o diferente de maneira diferente, não é igual. Uma mulher que é mãe solteira, ela tem um posto de saúde no bairro dela. O horário igual para todo mundo é até 5 horas da tarde, só que ela só chega às 8. Como é que ela vai ser atendida nesse posto de saúde? Você terá que criar um plantão específico no posto de saúde para que essa mulher seja atendida. Porque ela só chega às 8 horas da noite, senão ela não vai ter direito à saúde. Então o Estado vai ter que se adaptar a uma realidade que ele vai encontrar dificuldade. Até que isso tudo fique tranquilo, até que essa mulher tenha condições e possa ir para o posto de saúde até o horário que ele funciona. Do contrário, não tem que ter um expediente noturno. Eu estou falando isso, eu posso falar de pessoas que são portadoras de deficiência. Eu posso falar de gente que tem que ter direito à terra, como os povos originários e indígenas. Eu posso falar como isso, como uma pessoa ser discriminada no mercado de trabalho por causa da sua cor, da sua origem. Então, eu acho que a gramática e a linguagem
é que está distante para comunicar. Acho que é mais um problema de comunicação acerca do que é um conteúdo, porque se olhar, todos nós somos humanos e temos direitos, eles têm que ser garantidos. Ô Zezé, quando a gente observa esse tipo de ação, e eu estava vendo uma entrevista tua também, e você falava sobre iniciativas dentro da comunidade e que essas iniciativas só acontecem para resolver situações do cotidiano. Isso só acontece porque o Estado não colocou o pé ali e não tem a pretensão de colocar, ou aparentemente não tem a pretensão de colocar. Você acha que a gente está num momento em que essa página pode ser virada e o Estado pode estender a mão, ou pelo menos colocar a mão sobre lugares em que ele nunca colocou? O governo que sobe aí, ele tem grande referência e memória no povo, inclusive eleitoralmente penso por isso, pela memória social. Então acredito que o acúmulo, as experiências, né, passaram 16 anos no poder. Então precisa entender que essas questões precisam ser duradouras, precisam ser de impacto e precisam ser para a mudança de vida das pessoas. Eu penso que a gente vai ter uma grande onda de ações para enfrentar a desigualdade. Para mim seria um foco maior, inclusive. Uma última para vocês, é só para a gente poder te liberar nesse dia importante na inauguração de um escritório da CUFA lá na capital federal. Se você tivesse que elencar algum tipo de benefício, algum tipo de lado bom do que a pandemia trouxe, e você participa de inúmeras ações que envolvem doações e levar coisa para a gente que está sofrendo muito mais do que o conjunto da sociedade. A pandemia trouxe uma solidariedade para doações que você não tinha visto antes, ou há um engano nisso? Não só trouxe, como ela produziu relações que continuam depois da pandemia. Muitas das empresas que doaram produtos para nós, elas querem agora saber como é que trabalharam da empregabilidade, da educação, da qualificação profissional, como é que elas se tornam parceiros nossos. Muitos parceiros, muitas mulheres foram atendidas pela CUFA, elas agora estão tornando liderança da CUFA para tocar outros processos dentro do território. E aí tem uma gama de desdobramentos bons em que a gente consegue fazer da solidariedade não um evento na hora da tragédia, mas uma atitude, um princípio permanente. Preto Zezé, que é presidente nacional da CUFA, Central Única das Favelas, que nos atendeu gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes. Zezé, um grande abraço para você, até uma próxima. Abraço, querido, obrigado, e um abraço a todos os ouvintes aí. Valeu, muito obrigado.